Hoje é um dia que eu adoro, é dia de mostrar projeto novo. O hall de entrada é o primeiro impacto que a gente tem quando entra na casa, tanto os visitantes como nós mesmos. Eu adoro trabalhar. Nesse hall de entrada, particularmente, eu gostei muito de pôr essas arandelas que têm formas orgânicas e elas dão assim um ar totalmente adequado para o espaço. Aqui a gente pôs um espelho para justamente dar uma amplitude. É um lugar que é próximo da sala de jantar e esses clientes adoram degustar vinho, então aqui tem as adegas. E aqui tem o lavabo, que tem todo o espírito da casa, com esse papel de parede, como é uma casa de campo, eu preferi fazer essa parte mais da natureza entrando na casa. Agora eu vou explicar o conceito desse projeto. Nós temos um grande living aqui, um grande living retangular. Aqui eu posicionei a sala de jantar para 10 ou mais pessoas nessa grande mesa. Tem um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o pé da mesa é de um mármore verde. E aqui, nós no escritório fizemos esse buffet repetindo o mesmo detalhe desse mármore aqui no tampo. Então ficou super bonito esse link que a gente deu. E o verde também acaba dando um contexto com toda essa natureza que é em volta dessa casa, que tem essa claridade maravilhosa. A sala de jantar está posicionada super perto dessa cozinha gourmet, que justamente atende essa sala. É uma cozinha aberta, que é uma delícia você poder cozinhar, reunir os amigos, e é super gostoso essa integração. Mas tem uma porta, caso você queira uma privacidade na cozinha, ela fecha totalmente. Então tem essa opção que eu acho bem interessante. Agora eu quero mostrar o living para vocês. O living é um living amplo, quadrado, e a gente optou em não pôr televisão nesse living. Os clientes que habitam essa casa adoram ouvir vinil, música, e então ficou um espaço determinado para isso, para um bate-papo, para ouvir música, e ficou esse espaço extremamente integrado. São dois livings bem grandes que se integram. Quando a gente tem um living grande, onde eu propus dois ambientes, eu acho super interessante jogar um puff entre eles. Por quê? Porque você pode tanto usar esse puff sentado deste lado, para conversar e desfrutar desse ambiente, quanto do outro lado, para desfrutar do outro ambiente. Então é uma dica de integração bem interessante. Eu gosto muito de ouvir os hobbies e os pedidos dos clientes. Esse em especial adora discos, vinil, ele tem uma grande coleção. Por isso que essa sala não tem TV, é uma sala para conversar e ouvir música. A gente idealizou esse móvel em mármore travertino e aqui a gente fez justamente um nicho de madeira para ele poder pôr os discos dele. Mas ele tem mais discos, então tem essas caixas de acrílico que ele pode armazenar mais discos e justamente esse material casou com o resto dos outros materiais, como a pedra do piso, a pedra da parede. E aqui nós repetimos essa mesa de mármore com a mesma tonalidade, então ficou bem harmônico. Outro detalhe que eu queria mostrar, que eu adorei, foi esse sofá orgânico que nós escolhemos nessa tonalidade. Ele abraça essa sala, justamente porque é uma sala ampla, e ele tem esse módulo assim vazado que dá uma fluidez, uma leveza. E é um sofá extremamente confortável. Então, como a sala é bem grande, ele faz esse círculo e aqui ficou essa cadeira, inclusive com essa tela, para não esconder o jardim, que é super bonito. Essa casa ela tem uma claridade natural, onde a natureza de fora entra para dentro. Então isso é muito gostoso e é um privilégio, porque aonde você está, você tem a visão dos jardins. São vários detalhes que faz a casa ficar tão especial. Algum deles eu vou destacar. Essa iluminação, que são exatamente esses 8 pendentes diferentes de palha, eles dão uma bossa no espaço. Essa palha eu repeti aqui no detalhe dessa cadeira, para realmente dar uma harmonia. E as obras de arte, elas vestem a casa e fazem toda a diferença. Olha que lindo esse quadro aqui no buffet com essa iluminação. Aqui outro quadro e assim vai no living inteiro, um destaque nas obras de arte, nas telas e nos quadros.
São esses detalhes que fazem a casa ficar especial, exclusiva e sofisticada. Um dos motivos que nós optamos em não pôr uma televisão no living é que a gente tem um home super gostoso aqui. Olha que aconchegante. Eu adorei usar essas cores meia terrosas, que combina com o resto da casa. Tem esse sofá gostosíssimo, muito confortável. E essa televisão de 100 polegadas para a gente desfrutar de um filme ou de uma série no fim de semana. Essa porta vai levar para a parte íntima da casa e eu vou mostrar detalhes para vocês. Aqui a gente tem um grande corredor que justamente leva para outro corredor e eu resolvi fazer essa exposição de arte que o cliente curte bastante, então ficou interessante. E aqui tem um corredor mais longo, onde são as 7 suítes da casa. Como esse corredor é um corredor longo para atender todas as suítes, nós resolvemos fazer uma galeria nesse corredor, que aí é muito prazer, você vai caminhando para entrar nos quartos e você tem essa exposição de quadros, uma vez que o cliente adora obras de arte. São 7 suítes nessa casa. Nós resolvemos fazer 2 suítes de solteiro, como essa, 3 suítes de casal, a suíte das crianças e a suíte master. Essa a gente optou pela cor rosa, porque cada suíte tem uma cor para ser mais fácil de identificar. Esse é outro quarto de casal. Como eu falei, nós temos 3 quartos de casal, 2 de solteiro, o da criança e o master. Eu queria mostrar para vocês. Esse eu escolhi a cor verde, que é também super repousante. E eu gosto muito de jogar os LEDs na cabeceira, os abajures estão harmonizando, a roupa de cama combinando com o painel. E olha que legal, aqui também eu joguei abajures com os tecidos tão rústicos e linho como as cortinas, então tudo está harmonizado. Aqui é o quarto das crianças, né? Então a gente tem bastante espaço, porque a criançada adora se reunir. Então a gente fez esses beliches onde pode dormir na parte de cima, na parte de baixo, na bicama, um espaço para brincar, dormir, descansar e desfrutar. E eu optei pela cor azul, que ela é bem repousante para acalmar a criançada. Essa é a suíte master. Aqui a gente tem um grande closet e o banheiro, mas eu queria mostrar a suíte em si. A gente idealizou essa porta com esse detalhe de madeira no puxador e todo esse painel de madeira trabalhado com a madeira fazendo esse desenho tanto na parede quanto no teto. Os criados mudos nós optamos em pôr um mármore. Aqui tem esse espaço super gostoso, uma escrivaninha que é um apoio, as minhas flores que não podem faltar. E o bacana desse quarto é que essas cortinas todas abrem e a parte de dentro, o jardim, fica integrado no quarto, dando uma sensação muito gostosa. E optamos em jogar essa cor, que é repousante e adequada para o espaço. E não podia faltar nessa suíte um banheiro como esse, na verdade uma sala de banho, né? Olha que delícia aqui esse espaço, com 2 chuveiros no teto, tudo em mármore travertino. Aqui a gente optou em fazer o gabinete de madeira e o charme desse banheiro é essa clarabóia que dá essa luz super gostosa, principalmente nesse horário da manhã. Outra coisa de quem me acompanha sabe como eu adoro as flores nos meus projetos. Nesse caso, como é uma casa de fazenda, eu prefiro usar as flores mais harmônicas com o espaço. Então aqui optei por folhagens e de flores os copos de leite. E também orquídeas plantadas, que elas duram mais. Elas são super adequadas para esse espaço. Outra delícia dessa casa é a integração do social com essa área externa, que é maravilhosa. Aqui a gente tem um gourmet com uma churrasqueira. Aqui tem todo o espaço de geladeiras para cerveja, enfim, outra adega. Aqui é um lugar delicioso para uma refeição. Olha que lindo o dia. Eu queria ressaltar alguns materiais. Essa mesa é de mármore, também um mármore travertino super adequado. Essas cadeiras e todo o mobiliário dessa área são apropriados para a área externa. Inclusive esse tapete, que é feito de garrafa PET, e ele então, além de ser super confortável, ele é correto para a gente usar numa área externa. Todos os tecidos aqui também são adequados para a área externa. E as cores usadas são cores que harmonizam tanto com a natureza de fora quanto com a casa de dentro. Queria dar uma dica super interessante, que são essas telas solares, porque hoje está um dia super agradável.
mas de vez em quando ou venta, ou chove, ou tem um sol em excesso, a gente tem esses panos que descem e dão um conforto super gostoso, tanto térmico quanto visual. E mesmo aqui de dentro, apesar de ser uma tela mais escura, você continua com a vista. Bom, essa é a cereja do bolo da casa, esse espaço onde você vai desfrutar de um dia como esse para tomar um drink, tomar um banho de piscina, uma refeição nessa mesa. E aqui, ó, eu vou encerrar o nosso vídeo hoje desfrutando desse dia especial, nesse lugar especial com essa vista maravilhosa. E eu vou já aproveitar para tomar um pouco desse sol e dar uma relaxada. E por aqui eu encerro esse projeto que eu adorei fazer, que me deu muito prazer. E até o próximo, que seja bem próximo. Até!